Queridos, eu queria compartilhar a palavra com os irmãos acerca de algo que é tão relevante, inclusive, né, porque hoje é ceia, e fala sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Quando eu queria contar uma história aqui, para ilustrar melhor o que é que Jesus realmente fez na cruz por nós. O que significa o sacrifício de Cristo por nós. E essa história ela ilustra de uma forma assim, muito simples, mas muito clara, sabe? A respeito daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então preste atenção nessa história. Era uma vez um rei que era forte, corajoso e tinha todas as outras boas qualidades. Ele governava seu país com justiça, amava o seu povo e era amado por ele. Por essa razão, não havia crime em seu reinado, até que um dia descobriu-se que havia um ladrão solto na terra. Sabendo que a conduta criminosa se multiplicaria, a menos que tomasse uma posição firme contra ela, o rei decretou que, quando pego o ladrão, receberia 20 chicotadas. Contudo, os roubos continuaram. Ele aumentou o castigo para 40 chicotadas, na esperança, de evitar outros crimes, mas foi em vão. Finalmente ele anunciou que o criminoso seria castigado com 60 chicotadas, sabendo que ninguém no país poderia sobreviver às 60 chicotadas, exceto o próprio rei. No final, o ladrão foi pego. Era a mãe do rei. O rei viu-se diante de um dilema. Ele amava sua mãe mais do que qualquer pessoa no mundo, Mas a justiça exigia que o castigo fosse cumprido. Além disso, se os seus súditos vissem que era possível cometer um crime e não ser castigado por esse crime, a ordem social, no final, estaria completamente destruída. Ao mesmo tempo, ele sabia que, se tivesse de sujeitar sua própria mãe a um castigo que iria matá-la, o amor do povo se converteria em revolta e ódio para com o homem sem compaixão e afeto comum. E ele seria incapaz de governar. Toda a nação se perguntava o que ele iria fazer. Chegou o dia de aplicar o castigo imposto. O rei montou uma plataforma na praça central da capital e o açoitador do rei assumiu o seu lugar. Então a mãe idosa do rei, frágil e trêmula, foi apresentada. Ao ver o seu filho, o rei, ela desabou a chorar. Eu estou tão arrependida do que eu fiz. Ela lamentou entre soluços. Então, recompondo-se, a mulher arqueada e de cabelos brancos seguiu em direção ao chicote. E as pessoas levaram um susto quando o açoitador levantou o seu braço musculoso com o chicote de couro na mão. Assim que o chicote estava prestes a descer com força
sobre as costas expostas da mulher que havia dado à luz ao rei, o rei gritou: pare! O braço ficou suspenso no ar e o chicote veio abaixo sem força. O rei levantou-se do seu assento, tirou o seu manto, andou em direção ao chicote, abraçou a mãe e com o seu corpo largo, protegendo a mãe e com as costas expostas para o açoitador, ordenou-lhe: execute a sentença. As 60 chicotadas foram dadas nas costas do rei. Qual a lição que nós temos aqui? Assim Jesus fez por todos nós. Da mesma forma que uma mãe foi poupada de uma surra, Deus usou uma mãe para nos trazer o amor, o maior presente, que é o amor de Deus, através do seu Filho, que veio morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Uma coisa que jamais poderíamos imaginar. Através dele, através de Jesus, nós somos eleitos. Quantos eleitos nós temos aqui? Através deles nós somos justificados. Quantos são justificados? Através dele nós fomos, houve propiciação. Daqui a pouco vocês vão entender o que é propiciação. Através dele houve redenção. Através dele houve santificação. Através dele houve glorificação. Veja o que Isaías 53, versos 5 e 6 nos diz. Mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui, querido, nós vemos, sabe o quê? Que houve uma eleição, porque ele nos escolheu. Nós éramos merecedores da punição de Deus, mas Deus fez a mesma coisa que o rei fez pela sua mãe. Ele a salvou e ele nos salvou. Agora você pode estar perguntando o que é eleição. E eleição, querido, é a escolha que Deus faz de um indivíduo ou grupo para um propósito ou destino específico. Ou seja, você foi escolhido, você foi eleito. Você tem um propósito, você tem algo para Deus. Cada um de nós fomos escolhidos. Por exemplo, Deus escolheu Maria. Para quê? Para que através dela viesse o Salvador do mundo. Ontem, as mulheres comemoraram o Dia Internacional das Mulheres, foi dia 9, se não me engano. O mundo comemora, É dia 8? Dia 8, então. Dia 9 é que foi feito o evento. Mas enfim, o Dia Internacional das Mulheres. Eu queria aqui me aludir a Maria, que cuidou bem do seu filho, Jesus. Será que ela foi eleita por acaso? Será que ela foi escolhida, por acaso? Acho que eu vou escolher aquela mulher. Não, Deus olhou o coração. Era uma mulher sábia, uma mulher que realmente era piedosa e também, outra característica, cheia do Espírito Santo.
e uma mulher que certamente trabalhava assim também como seu marido. O que eu quero colocar, queridos, é que Deus escolheu, né, para trazer o maior presente que Ele poderia dar ao homem neste mundo. Deus escolheu uma mulher abençoada. Olha o papel que as mulheres exercem, né? Vocês estão de parabéns neste mundo. Olha o quanto que é significativo, quão importante é e quão relevante, né, o que Deus fez por nós através de Maria. Então eu queria dar os parabéns a todas as mulheres sábias desta igreja, e Deus continue te usando poderosamente, porque Deus, sabe o que? Te escolheu, você foi eleita, amém? Vocês foram eleitas, parabéns. E Deus continua escolhendo pessoas, muitas vezes, sabe o que? As mais improváveis. Sim, as mais improváveis. Sabe por quê? Maria era improvável. Sabe por quê? Porque ela era de Nazaré. Nazaré, querido, pensa numa cidade interiorana que não tinha significado, o mesmo, não tinha importância nenhuma para a época. Uma cidade como se fosse assim, uma ralé. E Deus escolheu uma mulher dessa cidade, de Nazaré. É como alguém, né? Quando foram anunciar sobre Jesus, falaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael, né? Que disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré? Que cidadezinha é essa? Nem, né? Cidadezinha pequena lá, que não tem significância nenhuma, importância nenhuma. Mas Deus escolheu essa mulher dessa cidade, uma cidadezinha desconhecida. E mais trouxe o maior presente que a humanidade podia imaginar, que é o Salvador. Por isso que Jesus foi tão rejeitado, né? Mas deixa eu colocar algo para você. Você foi eleita, vocês mulheres, e talvez você se sinta muitas vezes insignificante, improvável, né? Talvez você possa estar imaginando, olha, Deus, né, certamente vai usar a fulana, a ciclana, o ciclano, porque eu, tadinho de mim, né? Eu sou do anonimato, eu sou, né, pequena, eu sou assim, não, queridas, Deus escolheu vocês. E Deus vai escolher os improváveis, aquelas pessoas que muitas vezes nós não damos importância ou relevância nenhuma, mas é exatamente essas pessoas que Deus escolhe, porque Deus faz questão de dizer, a glória é dele, não é do homem, amém? A glória é dele, sempre foi dele, queridos. Deus escolheu pessoas simples para dizer, a glória é minha, não é do homem. E Deus escolheu então. E aqui nós temos pessoas, né, que Deus escolheu. Eu estou olhando aqui os rostos de cada um, né, e pensando assim, nossa, Deus escolheu essas vidas preciosas, que aparentemente não tinha muito a acrescentar, mas não, agora acrescenta e muito. E Deus mudou sua vida, amém? Não mudou? E mudou para quê? Para melhor. E vai melhorar mais ainda se você continuar, né, sendo usada, né? Eu posso citar aqui vários exemplos, mas eu vou citar aqui, por exemplo, né, a irmã Beth do Ismael. Que bênção, né? Está nos ajudando tanto lá na célula. Ajudando em quê? Ela faz a escala, ela é responsável pela escala lá, né? E ela, né, faz com dedicação. Glória a Deus. Deus continue te abençoando, Beth. Amém? Certamente outros, pastor, uma coisa tão simples, mas é assim, é na simplicidade que Deus vai usando, pequenas coisas que Deus vai fazendo, são pequenas
coisas que Deus vai atuando. Né? Certamente ontem, né, eu não estive, né, lá, mas evidentemente, né, mas certamente Deus usou mulheres que acrescentaram muito, né? Sabe por quê? Porque Deus faz isso, queridos. Deus usa e escolhe pessoas assim. Deus não usa, né? Às vezes a gente quer o holofote. Não, querido, esquece o holofote, porque Deus não usa o holofote. Deus usa pessoas simples. Ele tira, né, pessoas da onde ninguém imagina, de um lugar desconhecido, de uma forma desconhecida, né? Porque Deus é assim, né? E Ele faz o impossível acontecer, porque Ele é o Deus que conhece o coração de cada um e cada uma de vocês que estão aqui. Mas agora nós também vimos na palavra que nós somos justificados. O que significa ser justificado além de eleito? O ato de Deus de nos declarar, justificado é o ato de Deus de nos declarar inocentes de nossos pecados. Você é inocente agora. Isso é justificação. Tomando-nos justificados para com Ele, né? Ou seja, você é inocente, porque você era culpado antes de Cristo, né? E aqueles que não o aceitam, ou aqueles que não o seguem, são culpados. Mas aqueles que foram eleitos e que entregaram seu coração ao Senhor, esses são justificados, e agora são inocentes dos seus pecados. Isso é justificação, querido. Quantos estão alegres por essa justificação? É por isso que você pode tomar a ceia. Você foi justificado. Olha o que Isaías 53, verso 1 e 2 diz a respeito disso. Ora, quem creu em nossa pregação? Quantos aqui creram? Você, a partir do momento que você creu, é porque Deus já conhecia o seu coração. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Mas o texto diz: a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Não havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Ou seja, queridos, aqui ele está descrevendo quando Jesus sofreu e como ele deve, né, provavelmente devem ter batido bastante nele, como bem retratado naquele filme de Mel Gibson, né, Paixão de Cristo. Jesus sofreria pelos pecados de todas as pessoas. Essa profecia, sabe, queridos, ela é espantosa, porque quem acreditaria que Deus decidiria salvar o mundo por meio de um servo humilde, né? Um servo humilde, ele era humilde, sofredor e não um rei glorioso. Quem imaginaria que Deus iria salvar o mundo através de um servo humilde? Deus, ele vai na contramão de direção. Às vezes a gente pensa que, né, e nós até valorizamos. Eu até comentei aqui hoje de manhã no curso, que infelizmente o ser humano é assim, ele valoriza aqueles que estão lá no topo, no status, né, como fama, né? Então, se chegar alguém aqui famoso, certamente, se anunciar aqui, isso aqui enche, abarrota de pessoas, porque as pessoas vêm não para ver, para ir para um culto, eles estão vindo para ver a pessoa. Essa é a verdade.
Mas só que Deus vai na contramão em direção disso. Porque Deus ama o simples. Deus ama, sabe, queridos, não é o holofote. Deus ama aquelas pessoas simples. Deus ama aqueles que entendem que o verdadeiro evangelho é isso aqui, ó. Jesus, ele foi rejeitado, foi humilhado, né? Chegaram a duvidar, né, da messianidade dele, claro. Por quê? Porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Deus usou exatamente ele. E Deus vai usar, sabe quem? É você, que você às vezes você acha que é simples, você não merece, mas é você que Deus vai usar. É você mesmo, você tem, né? Você não está aqui à toa, é porque Deus te escolheu, te elegeu, você agora foi justificado, você é inocente, então você sinta-se livre para adorar a Deus, para louvar a Deus e sinta-se abençoado, porque Deus, Ele faz questão de te abençoar. Ele olha o coração, é igual Davi. Deus olhou, né? Davi aonde? Onde que Davi estava? Ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai lá, né? Ninguém dava nem crédito para ele, até porque Samuel, quando foi escolher, né, o próximo rei, aí o pai, o Jessé, né, apresentou todos os filhos dele. Certamente deve ser esse aqui, porque esse aqui é o grandão, é o maioral, né, é o cara que... Aí e Samuel disse, não, até você não tem mais nenhum filho, não? Aí Jessé disse, eu tenho um, mas está lá, não, né? É um rapazinho lá de 17 anos, está lá, cuidando da ovelha lá, traz ele. Era exatamente o improvável, chamado Davi, aquele menino que Deus escolheu, amém? Então Deus escolhe, queridos, exatamente o contrário do homem. Deus escolhe o pequeno. Glória a Deus. Sabe, queridos, a ideia é contrária ao orgulho humano e à mentalidade do mundo. Que a mentalidade do mundo é exatamente o contrário. Ela vai essa pessoa, no mundo há aquele que é escolhido porque ele atingiu, ele tem o PhD, ele tem, né, fez isso, fez aquilo. Não esteja errado você fazer curso, não, ao contrário, você deve se especializar, eu mesmo faço, mas não é essa a questão. Deus não vai olhar nesse aspecto, Deus vai olhar no aspecto do seu coração. Deus vai nos escolher através, né, se nós somos realmente, né, pessoas que amam segundo o coração de Deus. Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele era simples. Por que Deus escolheu Davi? Porque ele era simples, né, pelo menos no início, né? Por que Deus escolheu tantos outros, como por Gideão, por exemplo? Porque ele era simples, e assim por diante. Então a ideia é exatamente o contrário ao orgulho humano. Mas Deus frequentemente opera de maneira que não esperamos. Ele opera de forma que você não imagina. Deus vai realmente fazer coisas que você não imagina, como Deus tem feito, né, aqui na igreja. Por exemplo, eu fico assim às vezes parando para analisar como que Deus é maravilhoso, né? Como é que a gente está tendo recurso para poder fazer o projeto Neemias, ajudar no núcleo do Icaraí, né, e fazer outras coisas, né, abençoar, né, os projetos que estão tendo das mulheres e tudo mais. Como que eu não sei? Se você me perguntar assim, como? Não sei. Só sei que Deus está suprindo. E quando Deus supre, Deus vai abrindo portas, amém? Sabe por quê, queridos? Porque Deus faz questão de abençoar. A bênção é dele, amém? A bênção é do Senhor. Você pode dizer um amém? Então, a força do Messias é exibida pela humildade, pelo sofrimento, pela misericórdia. É assim que Deus trabalha. Então, deixa o orgulho. Sabe o que nós aprendemos aqui de prática, de lição para nossas vidas? Deixa o orgulho. Caminhe 2 milhas. Se a pessoa, né, pedir para você a capa, dá a túnica. É assim que nós devemos, né, fazer. Sofra o dano. Sim, sofra o dano. Às vezes é difícil,
nós aceitarmos certas situações, porque nós somos seres humanos. Eu mesmo já passei, né, lutas e passo até hoje, e às vezes eu falo, Senhor, eu escolho sofrer o dano, eu escolho sofrer aquilo que tem que sofrer, porque eu vim na obra do Senhor para fazer a tua vontade, não a vontade do homem. Eu escolho sofrer o dano, e muitas vezes já sofri, queridos, mas Deus me recompensou e com recompensa até hoje, e Deus é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, amém? Então, sofra o dano, perdoe, tenha compaixão pelo próximo. Queridos, são palavras que nós precisamos ressaltar e sempre estar enfatizando. Viver o cristianismo puro e simples, como diz, né, C.S. Lewis, o cristianismo puro e simples é isso. Perdoe, sofra o dano, caminhe 2 milhas, tenha compaixão pelo próximo, não exerça juízo prematuro, não julgue antes de você saber a verdade, em outras palavras. Aprenda a andar conforme as Escrituras, a palavra de Deus. Aprenda a entender que Deus quer que nós vivamos, né, uma vida onde Ele possa, Deus, fazer a obra, Ele fazer a justiça, a justiça não cabe a nós, cabe a Ele. Mesmo que nós venhamos a sofrer, né, injustiças. Quantos aqui já sofreram injustiças além de mim? Acredito que todos. Não é fácil, né, queridos? Quando a gente vê, né, a injustiça sendo feita claramente na sua cara e você ainda tem que aguentar, não é fácil? Não é fácil não, mas Deus quer que você entenda que é Ele que é a sua justiça, amém? Você foi justificado por isso, Ele é a tua justiça, não se preocupe, é Ele que vai fazer, né, a devida justiça. Então, apenas deixe o orgulho e faça o que Jesus nos ensina, né, ou seja, dá a outra face. Apenas aprenda a viver esse cristianismo puro e simples. Por quê? Porque nós somos justificados dos nossos pecados, por isso. Se formos justificados, somos inocentes. Estamos inocentes dos pecados. Mas para isso nós precisamos viver a palavra. Fomos justificados. Agora eu sou inocente da acusação do pecado, amém? Quantos estão se sentindo inocentes da acusação do pecado? Amém, queridos? Então eu vou viver por Cristo, que perdoou, teve compaixão, sofreu o dano, foi isso que Ele fez. Eu vou viver por Cristo. Ele foi e sempre será o nosso maior exemplo, queridos. Embora eu tenha, né, por exemplo, tenho referências de homens de Deus, que às vezes é referência para mim, claro, nós todos temos essa, né, referências, mas o maior exemplo e a maior referência para mim, e sempre será, é Cristo, é Jesus. Então nós precisamos aprender com Ele, e se Ele se humilhou, se Ele sofreu dano, se Ele, né, até disse, né, para que nós venhamos a ser discípulo dEle, nós temos que realmente negar nós mesmos, seguir, tomar a nossa cruz e seguir. Então vamos fazer isso, vamos continuar vivendo este Evangelho, porque o Evangelho da glamorização, né, do glamour, né, um evangelho que está sendo até anunciado por aí, esse eu não quero, queridos. Nós precisamos ser, né, e precisamos voltar às nossas raízes, precisamos nos alegrar sim, com certeza, não é sofrimento só, né, não estou pregando masoquismo aqui não, estou dizendo, precisamos nos alegrar, como nós nos alegramos, né, as irmãs alegraram ontem, como na célula a gente já se alegrou tanto, riu tanto, né, Luana? Né? Aliás, falando em Luana, ela nos recebeu com tanto carinho e amor na casa dela lá, queridos, que bênção, não foi, irmãos? Foi uma bênção, né? Na casa dos avós dela, que foi referência dessa igreja, tá? Quero citar aqui Osmar e a Síria, né? Que já estão no Senhor, mas que foram
referência nessa igreja no passado, há muitos anos atrás, né? E agora a sua neta, né? Nos abrindo as portas e ali recebendo com alegria, e rimos bastante, né? É tão gostoso isso, querido. Então, nós precisamos sim nos alegrar uns com os outros, mas com as coisas simples. Eu amo coisas simples e foi muito bom estar lá, viu, Luana? E é tão gostoso isso. Ao contrário, que nós precisamos rever, né, os nossos conceitos. Agora, houve também, além de eleição, além de justificação, houve propiciação. E o que significa propiciação? O que é isso? Propiciação, querido, é a remoção da punição de Deus pelo pecado, por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Isso é propiciação, remoção da punição. Nós tínhamos uma punição, nós tínhamos algo já bem claro para nós, que era a punição pelos nossos pecados, e Deus removeu de nós, fazendo propiciação em nosso lugar, ou seja, Jesus se sacrificou em nosso lugar. Isso é propiciação. Que às vezes você ouve essa palavra e não entende, né? E veja lá em Isaías 53, 4 e 5, o que diz? E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Interessante o texto, né? Jesus, foi julgado como culpado e castigado. Na visão dos fariseus na época, ele estava sendo castigado e julgado porque ele se dizia o Messias, ele estava pecando contra o Pai. Na visão dos religiosos era isso. Por isso que Isaías, há pelo menos 600 ou 700 anos antes de Cristo, já estava profetizando isso, que eles iam fazer isso. Pela mão de Deus foi ferido e torturado, mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, por causa da minha, da sua, de todas as nossas transgressões e culpas. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou e paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Querido, entenda bem, pelas feridas de Jesus, pelas pisaduras nós fomos curados. Quantos se sentem curados nessa noite? Como poderia uma pessoa do Antigo Testamento, veja bem, porque no Antigo Testamento, como é que eles podiam entender a ideia de Cristo morrendo pelos nossos pecados? Jamais eles entenderiam isso. Havia uma coisa oculta nos olhos dessas pessoas. É como hoje de manhã, né, no curso, nós estávamos comentando a respeito disso. Quem tem olhos para ver, que veja, porque muitas pessoas veem, mas não conseguem ter a revelação de Deus no seu coração para entender o que significa muitas coisas. E na época também, quando se falava e quando Isaías colocou isso, eles estavam oculto para a humanidade aquilo que Deus iria fazer através do seu Filho Jesus Cristo. Estava oculto. Assim como também o Apocalipse, né? Há muitas coisas que ainda são ocultas, que nós não entendemos ainda, né? Essa conversa mole de dizer que é Apocalipse revelado, que agora Deus revelou, que agora revelou para... Essa conversa para boi dormir, não, está ainda oculto. Muitas coisas nós ainda iremos ainda entender posteriormente. Assim também eles. A ideia de Cristo morrer pelos nossos pecados, né? Era algo inconcebível, até para os judeus na época, os religiosos da época. Era inconcebível. Mas
Deus, ele resolveu fazer exatamente aquilo que eles não entendiam. Na verdade, recebendo a punição que nós merecíamos, o seu próprio filho. Há algo assim que as pessoas não entendem até hoje, porque a cruz para os gregos, como diz Paulo, era loucura até hoje para muitos. Como é que Deus vai morrer numa cruz? Por isso que os muçulmanos não entendem até hoje. Como assim o seu Deus morreu numa cruz? Eles não sabem, eles não entendem isso, eles não aceitam isso. O sacrifício sugeriam então essa ideia, mas uma coisa, querido, é matar um cordeiro, e outra, completamente diferente, é pensar de que Deus, Deus o próprio cordeiro, Jesus o próprio cordeiro, então há algo muito maior do que a gente poderia imaginar. Como Deus poderia fazer isso, como Deus poderia agir dessa forma, queridos? Por que toda essa reflexão? Para entender que Deus, ele age de formas bem diferentes do nosso entendimento, para que você saiba que é Ele que faz a obra, é Ele que vai conduzindo todas as coisas, e Deus quer e certamente irá fazer grandes coisas nesta igreja, como já tem feito, mas mais coisas Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque é Ele que age, não somos nós, amém? Então, o nosso descanso é nele. E se você está muitas vezes atribulado por algo que você está passando, entenda, Deus vai fazer aquilo que você não imagina que Ele possa fazer, porque Ele continua sendo Deus, e Ele vai operar na tua vida, e vai abençoar o teu negócio, Ele vai abençoar a tua escola, Ele vai abençoar você, porque Ele continua agindo, porque Ele vai dizer para você: eu vou agir porque você me segue. E é assim que Deus faz, querido. Ele claramente nos abençoa quando nós fazemos questão de servir a Ele e entendendo que Ele é um Deus que opera maravilhas, de forma que nós nem imaginaríamos, de forma que nós não imaginaríamos que Ele pudesse fazer. É assim o nosso Deus, sabe, queridos? Na multiforme sabedoria de Deus, Ele vai operando coisas que a gente jamais pudesse imaginar. Eu posso testemunhar claramente sobre isso na minha vida, eu posso dizer para os irmãos hoje, até comentei, sim, muitas vezes Deus, ele opera de formas bem diferentes daquilo que a gente imagina, quando a gente sofre o dano, ou quando a gente sofre uma perda, quando a gente sofre algo, a gente fica imaginando, muitas coisas, porque nós somos seres humanos, mas Deus, Ele permite certas coisas para um bem maior. Por exemplo, eu citei aqui o caso lá do Peru, aonde um certo evangelista, até lembrei o nome dele, Rômulo, ele estava pregando para os índios, os Aucas lá dos Andes, e ele estava tentando unir as tribos, ele estava evangelizando aquelas tribos, e todo mundo tinha aquele homem como um homem de Deus, um homem piedoso, um homem que realmente estava tentando fazer algo para o Senhor. Mas Deus permitiu algo que ninguém ali pudesse imaginar. Havia guerrilheiros, no Peru sempre tem guerrilheiros, e esses guerrilheiros cercaram este homem. Não só cercou o Rômulo, mas também os pais, e toda aquela turma que estava com ele. Resumindo a história, os guerrilheiros simplesmente fuzilaram o Rômulo na frente dos pais. Fuzilaram, mataram ele. E todos ficaram: como que Deus poderia ter permitido uma coisa dessa? Por quê? Um homem de Deus, um homem tão bom, por quê? E o irmão dele, que estava nos Estados Unidos, foi para lá. Foi lá no velório, tudo mais. O irmão dele, um homem bastante forte e tudo mais, ficou revoltado, foi lá para as montanhas, ele mesmo contando testemunho, dizendo: fui para as montanhas e comecei a perguntar: Deus, onde é que o Senhor estava quando meu irmão foi morto? O Senhor estava escondido? O Senhor não é o Deus Todo-Poderoso? Por que o Senhor permitiu que
meu irmão fosse morto dessa forma? Ele está pregando a tua palavra, o Senhor permite uma coisa dessa? Aí ele confessa que ele ficou bem revoltado. Mas daí ele resolve, né? Eu vou assumir o lugar do meu irmão, eu quero ver quem é que vai, né? Ele era bem tupetudo, quem vai vir aqui? E ele começou então a pregar a palavra, e Deus o usou para que aquelas tribos pudessem ser unidas novamente, e ali houve um movimento gigantesco, e a glória de Deus baixou ali de uma forma gigantesca, uma coisa tremenda, sabe? Deus usando aquele homem de uma forma poderosa. E aí ele entendeu: se um grão de trigo não morrer, fica ele só. O grão de trigo era o irmão dele, mas ele morreu, ele está na glória, para que Deus pudesse fazer algo maior ainda. E Deus estava fazendo através desse homem, do irmão dele, que certamente, se o irmão dele não tivesse morrido, ele não teria saído dos Estados Unidos e ido para lá, para continuar a obra. E ele continuou a obra, e a obra aumentou ainda mais, ou seja, Deus fez algo maior. Mas veja, Deus, ele faz coisas, né, que a gente jamais pudesse imaginar. E aquele homem foi usado, e até hoje é tremendamente usado ali nos Andes, né? E até os guerrilheiros que mataram seu irmão se converteram a Cristo. Sabe, queridos, esse é o nosso Deus que reverte, que muda uma circunstância, muda totalmente uma situação. É assim que Deus faz. Deus vai abrindo, né, a cortina do tempo, para permitir que as pessoas da época de Isaías olhassem para frente e vissem o sofrimento do futuro Messias e o perdão resultante disponível para todas as pessoas. Deus vai abrindo portas, Deus vai fazendo isso. Deus abriu a cortina do seu entendimento para ver a verdade. Amém, queridos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando no seu coração. Deus está abrindo o seu entendimento nesta noite, para que você entenda o que Jesus fez por você, para que você entenda o que significa ser justificado, ser eleito, né, significa propiciação. Alegre-se então nele, alegre-se no Senhor, né? Alegre-se quando você participar da ceia, agradecido por você ter sido perdoado, e pare de murmurar da vida. Sim, você escolheu a vida, e a vida escolheu você, amém? Você escolheu a vida. Nós merecíamos ser punidos, mas a punição foi o quê? Descarregada no Rei, no Filho de Deus. Então alegre-se nele, alegre-se no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é a sua propiciação. E para encerrar, também houve redenção. Houve redenção. E o que significa redenção? Queria chamar aqui o pastor Denilson, o Helenir. Para que nós possamos tomar a ceia. Mas antes de tomar a ceia, o que significa redenção, querido? Jesus Cristo pagou o preço para que pudéssemos ser livres. Você vai tomar a ceia aqui porque você é livre, amém? Livre para poder, né, comer do pão e tomar do suco de uva, que representa o vinho, que representa o sangue de Jesus,